Olá, família! Como vai? Tudo bem? Eu desejo que sim, que tenha muita paz aí onde você estiver, a começar dentro do seu coração. Sim, às vezes ao nosso redor nem tudo vai bem. Às vezes o que nós esperávamos realizar no dia de hoje não aconteceu. Mas nem por isso está tudo perdido. Nós podemos agora descansar e esperar renovar as forças para o dia de amanhã. Nada melhor do que esperança. A esperança nos faz levantar e olhar para frente e continuar a jornada, acreditando que amanhã as coisas podem ser diferentes, podem muito bem acontecer de modo muito positivo. Isso não é olhar para a realidade com um pensamento positivo. Isso é encarar a realidade com coragem e boa vontade. E os nossos grandes desafios acontecem onde? Dentro do coração da gente e em família. Dentro de casa, os que mais se amam precisam aprender a lidar com as diferenças, precisam a lidar com os conflitos que surgem por causa das diferenças. E nesse movimento, nesse exercício, nós vamos aprendendo, mas se tivermos boa vontade, é claro. Senão, as coisas vão ficar apenas no campo da diferença e, portanto, no desenvolvimento de conflitos, no desenvolvimento de desavenças, usando de más palavras, de más atitudes, provocando afastamento entre as pessoas dessa família. E o nosso interesse aqui no consultório de família é fazer com que todos nós que participamos desse núcleo tão especial que é família, mas tão necessário de olharmos com cuidado a ele, de aprendermos nele antes de qualquer outra coisa. É ali que nós nos fazemos gente. Se nós não tomarmos o cuidado de entender o jeito de ser de cada um, de olhar com maior compreensão a maneira de cada um ser, se nós não desenvolvermos mais compaixão, com mais boa vontade dentro de casa, então como será? Viveremos momentos muito difíceis, viveremos de crise em crise. Há pais que não compreendem os filhos, talvez não os conheçam. Há filhos que não compreendem seus pais, não se relacionam bem com seus pais, talvez também não os conheçam. Talvez nunca se deram ao trabalho de saber como viveram seus pais, qual é a história deles, qual é a bagagem que eles trazem. Casais, homens e mulheres numa relação que outrora nasceu num tempo de paixão, de querer estar um com o outro fisicamente, mas quando a realidade apareceu pedindo que eles se encontrassem emocionalmente, se encontrassem espiritualmente, eles não sabiam e não sabem ainda falar a mesma linguagem. São personalidades completamente diferentes, são pessoas completamente diferentes. E como ficaremos apenas nas diferenças? Queremos ajudar você a pensar sobre as diferenças e a necessidade de compreensão a partir de quem é o outro, da personalidade do outro, no programa de hoje. E eu te convido a ficar com a gente. Por que será que nós brigamos tanto? Por que será que nós enfrentamos tantas crises? Vamos melhorar esta situação? Então fica com a gente aqui no nosso consultório de hoje. Eu convido você a ficar com a gente, fazendo essa interação tão boa que é sempre ter você com a gente nas redes sociais. Já estava dando uma olhadinha aqui na postagem do nosso Instagram e também convido você a ficar com a gente no Facebook. Ali nós temos transmissão ao vivo e você interage enquanto assiste o nosso programa e isso é muito legal. Você pode compartilhar o link e chamar outras pessoas que não estão assistindo o programa na TV Novo Tempo para ficar com a gente, os nossos amigos internautas passeando ali, encontrando bom conteúdo para si e para a família. Combinado assim? Te espero ali na página do Facebook também. O endereço aparece para você aí, consultoriodefamilia.nt. Minha convidada de hoje, muito amiga de todos nós aqui, volta mais uma vez, a doutora Raquel Fonseca. Bem-vinda! Olá, Tudo bem? muito bem. Que bom. Feliz de estar aqui com você e com você aí em casa nesse momento. Que bom. Raquel, diga pra gente, diante da proposta do programa de hoje, o que você tem em mente para compartilhar, para fazer a gente pensar sobre a necessidade de compreensão e entendimento de quem é o outro, da personalidade do outro e assim evitarmos conflitos? Com você. Nós repetimos muito que cada ser humano é único, que não existe nenhum outro igual a ele. Mas na prática, quando as pessoas estão sob o mesmo teto, ou trabalhando na mesma localização, ou estão numa comunidade, elas parece que se esquecem disso. Entendem que só eu sou única, mas e o outro? O outro é também. Quando eu conheço a mim, eu posso dar espaço para o outro ser o outro. E posso acolher o outro. E posso aceitar
o outro, é diferente de aceitar o que ele faz. Se as pessoas se sentissem mais incluídas, será que elas disputariam tanto espaço? Quando você entra na hora do rush no metrô ou num ônibus, as pessoas se acotovelam. Mas mesmo na vida, até dentro da família, existe esse acotovelar-se. E as pessoas querem o quê? Atenção, serem aceitas, serem notadas e, de verdade, serem amadas. Mas o que é o amor? O significado de amor muda de pessoa para pessoa. Às vezes, uma pessoa pensa que está amando ao tratar o outro como ela pensa que deve tratar. Raquelzinha, ouvi-la falar a respeito da diferença em acolher e respeitar o outro não significa acolher ou concordar com o que ela faz. Fala um pouco melhor a respeito disso. Isso é uma coisa muito recorrente, necessária, mas de tanto dizer frases assim, há pessoas que dizem, mas como? Não é a mesma coisa? Aceitar a pessoa e o comportamento, as atitudes dela, faz a diferença pra gente. Uma pessoa pode ser grosseira, desorganizada e até ou confusa e confusa. E tem gente que se torna igual. Começa a tratar aquela pessoa com o mesmo grau de agressividade e grosseria. Então, essa pessoa está fazendo o quê? Ratificando aquilo que o outro tem de fragilidade. Não é de força, é de fragilidade. As pessoas dão mais força e poder ao outro do que elas imaginam. Então, quando se convive no mesmo lar, por exemplo, um filho que desrespeita a mãe, essa mãe está dando espaço para desrespeito de qual maneira? Então, ela nega amor, ela nega atenção e acha que com esse negar amor, negar atenção, negar até quem sabe o prato de comida, a mesa posta, ela está ensinando. Mas isso é uma forma de vingança, ela é sutil. E aí as relações ficam ácidas, ficam ásperas e há cada vez mais distância entre as pessoas. Darleide, o amor incondicional é o maior desafio para o ser humano. E o que é amar incondicionalmente? É amar aquela pessoa, apesar do que ela faz. Mas também é preciso estabelecer os limites e que fique claro que aquilo que ela faz, eu rejeito. Eu rejeito a grosseria, mas vou continuar a agir com equilíbrio, harmonia, oração, paciência e bondade. Mas eu posso ser firme nos meus princípios e valores. A verdade é que quando se convive com pessoas que são instáveis, que são negativas, que são agressivas, há uma tendência, ora de passividade e hora de pagar com a mesma moeda, o que é ruim. Porque a energia que se gasta, que se demanda para agredir o outro, para rejeitar o outro, ela é muito maior do que a energia demandada para amar ao outro. Raquel, o caso de uma filha que convive com uma mãe que coloca-se num papel de muita vitimização, de grosseria também, ela sempre cobra da filha alguma coisa que a filha crê que já entregou, mas para a mãe é sempre muito pouco. É o caso de uma moça que não sabe como lidar com uma mãe, e poderia ser qualquer outra pessoa, mas o fato de ser mãe, de ter esse papel que, de alguma forma, todos nós temos em mente, de ser uma pessoa amorosa, quem cuida, quem abraça. Se ela se põe no papel de fazer mal a esta filha e a filha diz, doutora Raquel, o que eu faço para lidar com a minha mãe, que é uma pessoa muito difícil? Compreendo a personalidade dela, compreendo o jeito dela ser, mas me sufoca. Nessa direção, como é que ama? Bom, está escrito, é preciso honrar a mãe. Então, honra. Primeiro obedece. E aí não diz que tipo de mãe é preciso honrar. Eu fico pensando que dentro de uma casa onde vivem duas mulheres, porque aí tem duas mulheres falando, há uma disputa de espaço.
Aqui tem uma mãe e desse outro lado tem uma filha que quer influenciar em qual área é essa mãe. E essa mãe talvez queira continuar a ocupar o seu lugar de superioridade, ou cheguei antes aqui, ou sei um pouco mais do que você. As pessoas, Darleide, dizem que conhecem a outra pessoa. Será? Elas deixam de saber quem elas são e elas acabam, através das emoções, se traindo. Ficam com raiva, ficam iradas, às vezes se recolhem e se tornam indiferentes, punindo a pessoa com a qual vive junto. Eu costumo dizer, e eu tenho lidado com pessoas que quando realmente passam a saber quem sou eu, qual é o meu temperamento, qual é o meu estilo de comunicação, o que é que me tira do sério, o que fere os meus valores, quais são os meus valores? Justiça, honestidade, respeito. A partir daí, eu vou entender melhor como eu reajo. Conhecer a mim mesma é entender as minhas reações frente ao que o outro faz. E eu gosto demais da palavra que fala sobre domínio próprio. É impossível encontrar harmonia e equilíbrio sem domínio próprio. Existem temperamentos que falam para pensar. E existem temperamentos que pensam e não falam. E existem aqueles que não falam, fazem. Existem outros. Há pessoas que ameaçam demais e intimidam o outro. Relações dessa forma produzem pessoas doentes e infelizes. Então, você está nos fazendo sair de um polo, que é olhar para a atitude negativa do outro, por exemplo, olhar para aquela filha que reclama da mãe, que faz queixa da mãe, e você chama a atenção para a necessidade que precisamos atender de conhecer a si, para evitarmos as dificuldades, os conflitos com os outros, ou de permitir que o que os outros nos façam nos atinjam com tanta força, como muitas vezes nos atingem. Você então nos chama a atenção para conhecermos melhor a nós mesmos, sabermos as nossas limitações. E como eu reajo quando o outro diz ou faz alguma coisa que me desagrada. E será que aquilo tem a ver com aquela pessoa? Ou com pensamentos que eu já tenho, ou com uma estima muito elevada, achando que eu tenho o direito de saber tudo, ser a dona da verdade e controlar o outro. Darleide, quando uma pessoa conhece e examina a ela própria dia a dia e faz o possível para viver em paz com o outro, ela consegue ter atitudes responsivas positivas. É um esforço, viu? É um desafio, é diário. E isso vai num crescendo e envolve novos hábitos, nova forma de pensar e atitudes que sejam positivas, por favor. Palavrões, arrogância, palavras ásperas, elas fazem mal. Mas alguém vai dizer assim, doutora Raquel, Darleide, vocês estão aí conversando, mas parece uma utopia. Você não sabe quem está aqui do meu lado, vocês não entendem que quem está aqui do meu lado me irrita muito. Minha mulher me irrita muito, ela consegue me tirar do sério, ou filho A, filho B, ou o chefe, ou um amigo, enfim, alguém. Vocês não sabem do que está dizendo. Eu tento me controlar, mas eu não consigo, doutora Raquel. Quem tenta não consegue mesmo. E se você acha que o que Darleide e eu estamos fazendo é utopia, continua a viver a vida que você está vivendo, diga se está bom. E se você experimentar uma vez, mudar, sorrir, abraçar, demonstrar amor e ser um pouco mais confiável. A verdade é que as pessoas às vezes dizem que mudam, mas na primeira chance parece que elas passam do limite em que estavam e fazem um retrocesso. Darleide, é preciso esforço, é preciso haver comprometimento com a felicidade, com o amor. Então,
quanto de fato uma pessoa está interessada na sua saúde emocional, espiritual e mental. Isso é minha responsabilidade, não é responsabilidade da minha filha querida, nem do meu esposo amado, nem das minhas irmãs, é minha responsabilidade. Então, eu preciso desenvolver a habilidade para me relacionar com você, para acessar o melhor de você. E aquele moço ou aquela moça que vai dizer, doutora Raquel, mas assim, deixa eu te explicar. Eu tenho um pavio curto, eu sou assim, sempre fui assim. Na minha família a gente lida a vida desse jeito. Tá, eu sofro um bocado, mas parece que está em mim e eu não consigo mudar. Darleide, só não muda quem não quer. Porque quando uma pessoa deseja mudança, eu conheço como isso pode funcionar e eu tenho sido testemunha de vidas que têm mudança. Bom, eu sei que você é uma mulher cristã e muitos dos que estão nos assistindo são cristãos também. O detalhe é que as pessoas ou vivem do passado ou querem antecipar o futuro e deixam de fazer o que precisa ser feito hoje, de viver um dia de cada vez, de pedir ao Senhor que realize nessa pessoa a obra que precisa ser realizada, que ela não consegue de alguma maneira. Eu sei, Darleide, que há coisas que envolvem o temperamento, que é genético, que pertence à pessoa, então ela é daquela maneira. O sangue ferve com muita facilidade. Ainda assim, é possível que esse temperamento seja transformado pela graça daquele que faz os milagres. Porque tem pessoas que precisam de milagres. E quando uma pessoa rejeita o bom conselho, a boa palavra, a água pura e límpida, ela vai continuar a viver na tristeza, na solidão. Darleide, conviver com o outro é uma arte a ser desenvolvida todos os dias. Isso envolve perdão, isso envolve humildade e envolve compaixão. Eu preciso de compaixão, eu preciso de compreensão. O ser humano, a natureza, o natural dele, o temperamento natural, ele é grotesco. Refinar os modos requer treino, requer repetição de novos modos, leitura. Insere a leitura na vida de uma pessoa que não está acostumada a ler. Quanto tempo ela leva para se habituar a ler 3 páginas de um bom livro ou até das Escrituras Sagradas? Ela diz que não consegue se concentrar. As pessoas que focam naquilo que tem de negativo, aquilo que fazem de errado, vai continuar a fortalecer o que tem de ruim. Doutora Raquel, nossa convidada aqui no consultório de família de hoje, você também é convidado nosso para interagir. E aí, o que acontece na sua casa e na sua família? Como vocês lidam com as diferenças em casa? Será que eu estou falando para algum casal em que os dois são completamente diferentes um do outro? Tem aquela esposa que vai dizer, meu marido é muito calmo, meu marido é muito tranquilo, às vezes me dá vontade de pegá-lo e dizer, age, homem. E será que não estaria apenas desrespeitando a personalidade calma, serena, tranquila dele? E aí, como é que vocês lidam com isso? Tem dificuldades, tem brigas, andam brigando demais? Sabe que tem pais que têm dificuldade de lidar com filhos que são muito diferentes deles. Há mães que dizem que brigam muito com filhas, determinada filha ou com filhos, porque não conseguem lidar com uma personalidade mais forte, alguém que confronta mais, um filho que confronta mais. Portanto, eu acredito que nós estamos falando de questões que passam pela vida de todos nós. E quem não tem um traço na personalidade ou toda a personalidade necessitada de mudança já? E a pergunta que estamos fazendo é possível? Como é que se faz? Como é esse treino? Como se desenvolvem as habilidades de cuidar de si com a autorresponsabilidade de dar um rumo novo para a sua vida? Para com essa mania de dizer que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer desse jeito. Não vai. Somos cristãos e os cristãos acreditam no novo nascimento. A palavra de Deus diz que importa nascer de novo, e quem disse foi Jesus. E se ele disse que importa, então é porque
importante para ele nos ajudar nesse novo nascimento que é completamente espiritual. Você não conhece ninguém que era de uma maneira e passou a ser de outra maneira? Mais delicado, mais polido, mais paciente, mais bondoso, mais gentil, mais fofa, mais querida. Você não conhece ninguém. Eu conheço algumas pessoas, pessoalmente, conheço outras na Palavra de Deus. E eu convido você a conhecê-las de perto. As que estão na Palavra de Deus nos dão lições maravilhosas sobre o poder de Deus nessa mudança. Tem gente que se incomoda com a personalidade, por exemplo, mais branda, mais reticente diante de algumas situações. Não somente o do pavio curto incomoda aos que são mais Sim. tranquilos ou criam problemas. É verdade. Não é? É verdade. Quando eu falo dos temperamentos, eu falo de dominante e extrovertido, e eu falo do paciente ou planejador e do analítico. O planejador ou paciente e o analítico, que é o fleumático e o melancólico, eles são mais introvertidos, são mais calmos. E acontece que o dominante, que é impaciente via de regra, porque ele quer ver tudo pronto, ele quer tudo para ontem, quando ele se depara com um desses dois que são mais introvertidos, que tem um ritmo numa cadência de fazer uma coisa de cada vez, de fazer muito bem feito, e esse aqui quer que o trabalho seja entregue agora, ou quer que a família esteja pronta agora. É claro que esse temperamento dominante, o extrovertido, tem muito para aprender com o paciente, com o analítico. E, Darleide, aí está a beleza. Eu conheço famílias onde um é dominante, o outro é extrovertido, o outro é paciente, o outro é analítico. E conseguem conviver em harmonia, porque há uma troca. Foi Deus quem criou os temperamentos. Acontece que depois que o Jardim do Éden teve as portas fechadas, entrou um desequilíbrio. As pessoas, elas estão nos extremos, mas é possível ter o temperamento abrandado. Quando eu convivo com você, e ao conviver com você, Darleide, há coisas que eu vou assimilar do seu temperamento. Há coisas que eu passo a apreciar do outro. Então, é preciso buscar a estabilidade, o entendimento e a harmonia, para que haja paz entre as pessoas. Sabe, será que as pessoas precisam adoecer tanto quanto adoecem? E elas estão adoecendo cada vez mais, por ansiedade, por preocupação. E aí, isso as impede de viver hoje. As famílias deixaram de ver beleza um no outro, elas veem o lado ruim. Elas criticam o tempo todo. A mulher critica o marido. E sabe, aquilo que durante o período de namoro ou noivado mais atraía, depois que se casam, é o que mais passa a ser ponto de rejeição. Você citou agora mesmo uma mulher, por exemplo, ela é meiga, ela é dócil, ela é paciente, ela é pausada, ela vai ao mercado, ela faz as compras com vagar, ela olha os produtos, ela vê a data de vencimento. E isso, lá no namoro, o namorado achava que era maravilhoso, ele via beleza nisso. E depois que se casa, ele diz que ela é lerda na hora de fazer as compras. Aquilo que é uma virtude, a pessoa passa a ver como um defeito. Acontece que se formos agredir essa mulher, querendo que ela acelere, 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 ela vai adoecer. Aliás, as pessoas precisam aprender a desacelerar, a chegar em casa e sorrir, abraçar, perceber o sabor do alimento, perceber a casa limpa e arrumada. Ah, mas a casa não está limpa e não está arrumada. Ela me disse que não fazia isso há 2 anos. Eu me espantei quando ela me contou isso. 2 anos. Era tudo assim, deitava na mesma cama e ficava tudo do mesmo jeito. Para que arrumasse? Daqui a pouco vai deitar de novo, me disse essa pessoa. Até que um dia, ela olhou a casa fora da casa. Ela olhou a si própria com um novo olhar e mudou. E teve um dia que ela arrumou a cama depois que se levantou. E quando o marido chegou em casa, a cama estava arrumada, ele se espantou. E ele perguntou o que havia acontecido. A partir dali, começaram a conversar. E o marido, a partir dali, começou realmente a tirar o lixo
que era da competência dele, para colocar fora, para o caminhão do lixo, para o lixeiro poder levar. Pequenas mudanças, grandes resultados, Darleide. Perfeito. É isso. Talvez nós estejamos exigindo muito do outro e deixando de fazer a nossa parte. Talvez nos falte plantar flores para a casa ao redor ficar mais florida. Talvez nos falte somente arrumar a casa, a cama, para depois a casa ficar completamente arrumada. Uma coisa de cada vez. Mas antes de tudo é bom arrumar o coração, não é? Arrumar bom. o coração. Prestar atenção mundo em como interior. está aqui dentro. Pôr em ordem o mundo interior. É. Mas, Darleide, eu tenho dito a algumas pessoas que dizem que não conseguem pôr em ordem o mundo interior e eu passo de lição de casa para elas arrumarem o armário da cozinha e a gaveta onde ficam os talheres. É um bom exercício, porque sai do foco da raiva e vai para uma atividade que é simples e é positiva. Sabia que há mulheres que, só pelo fato de arrumarem a bolsa, depois que usam a bolsa, e deixarem a bolsa desocupada para pegar a outra e colocar os documentos dentro da outra, elas começam a arrumar o mundo interior também. A verdade é que o mundo ao meu redor, ele é um reflexo de como eu penso, sinto e das minhas ações. E as brigas podem significar o quê, indo nessa linha de raciocínio? As discussões, a raiva que nós exteriorizamos na palavra, as desavenças que nós mesmos alimentamos, o que será que tem de significado entre o que está acontecendo aqui fora e o que acontece dentro da gente? Será que você está com raiva do seu marido pelo que o seu marido fez ou tem algo por baixo disso, provocando esse sentimento negativo? O que a sua esposa faz e te irritou tanto é verdadeiramente o que ela fez ou tem algo que é seu aparecendo diante dos seus olhos? Perguntas que eu quero deixar no ar para nós conversarmos logo depois do intervalo. E aí eu quero você com a gente, sempre é bem rapidinho o nosso intervalo e já estamos de volta porque este é o seu consultório de família. Até já. Estamos de volta no consultório, que é seu consultório e é de toda a família. Hoje nós estamos falando de temperamentos, de intrigas, de desavenças que se desenvolvem por causa dos temperamentos mal entendidos, mal compreendidos. E nós andamos com um certo discurso que é uma falácia. Tem ouvido dizer de tolerância? Precisamos tolerar. O mundo está muito intolerante e nós temos brigado para que as pessoas sejam tolerantes e nos tornamos intolerantes também. E a grande intolerância da vida nós testemunhamos é dentro de casa. Nós não toleramos as pequenas coisas dentro de casa. Aquela toalha úmida em algum lugar da casa continua sendo motivo de briga. E nós vamos para as redes sociais, para a mídia, enfim, falar de tolerância, de aceitar a diferença do outro e etc. Uma toalha molhada, um gosto diferente do seu, do meu, a gente briga. Tem gente que vai para as redes sociais, isso já aconteceu comigo nas minhas redes sociais, de entrar alguém e dizer assim, isto, e faz um discurso contraditório muitas vezes, porque ao final ela vai só dizer assim, e me respeite, esta é minha opinião. Engraçado, ela estava discordando da minha com muitas pedras nas mãos. Ou seja, é tempo de nós pensarmos se de fato nós somos pessoas tolerantes, se de fato o que nós temos dito de compreensão, de amor ao próximo, isso é verdade. Porque na prática é uma dificuldade muito grande. E enquanto estávamos aqui no nosso intervalo, algumas pessoas muito queridas compartilharam das suas experiências e elas têm muito a dizer dessa luta que é de nós termos o discurso acompanhando a realidade e de, no outro momento também, nós tomarmos consciência do nosso papel nisso tudo. E aí tem uma mãe dizendo assim, aqui em casa eu era 220 volts, o marido e a filha 110 volts. Deus mandou os dois para trabalhar na minha vida a paciência e ela agradece a Deus por isso. Ela, portanto, compreendeu que ela precisava aprender. Ela entendeu que ela não era a melhor por ser diferente dos demais e que eles vieram, na verdade, para fazê-la equilibrar-se na vida, ser um pouco menos, desacelerar, como disse a doutora Raquel antes de irmos para o nosso intervalo. Ela diz, também agora tenho um menino que trouxe mais equilíbrio ainda para a vida.
Obrigada a Deus, nunca mais chamo ninguém de lerdo ou lerda. Como é bom ter paciência. A vida vai ensinando, não é? É. A gente escuta, vê, percebe o outro e aprende, que era algo que você também colocou para a gente anteriormente, sobre nós irmos aprendendo com o outro o tempo todo na relação. Sim, e fazer com que haja crescimento de ambas as partes. E isso é possível. Quando você falou a respeito das brigas agora há pouco, antes do intervalo, o que é que tem por trás disso? Darleide, uma boa parte das vezes, o que tem por trás das brigas, bom, você vai dizer assim que é o inimigo, que é o opositor ao Senhor. Bom, se você sabe disso, por qual razão você engrossa essa fileira? Então usa a sua inteligência a seu favor e para de brigar. Aí as pessoas dizem que não é tão simples assim. A verdade é que as pessoas se desentendem, uma boa parte das vezes, por questões que são até subconscientes, que vêm lá de trás, da infância, do modo como foram tratadas. Às vezes fazem uma transferência de antipatia por um gesto ou um tom de voz do outro, por alguém que já fez assim com aquela pessoa em algum momento da infância. Então as pessoas precisam entender quem elas são. E não importa de onde elas vieram, mas onde elas estão e para onde vão. Então, vamos daqui para frente, acerta o passo daqui para frente. E há uma coisa, Darleide, que as pessoas têm falado e que comentamos agora há pouco. É assim, o dominante, por exemplo, ele é rápido, ele quer ver o que ele começou concluído, ele começa e ele termina, ele tem liderança, ele tem influência, ele tem voz de comando. Como lidar com essa pessoa que é interpretado, às vezes, pelos filhos, pela esposa, como uma pessoa autoritária, como uma pessoa que só sabe mandar? Como lidar e como acessar essa pessoa? O detalhe é que quanto mais oposição se faz, mais fortalece o modo de ser daquela pessoa, porque ela vai se sentindo no dever de se autoproteger também. Para acessar uma pessoa assim, é preciso palavras certas e que a história que vai ser contada não seja tão longa, seja mais objetivo. Vá mais ao ponto, diga logo o que você deseja. Tem pessoas que enrolam demais e aí o outro que tem esse temperamento, ele começa a ficar impaciente. E aí a outra pessoa se sente ofendida, não diz o que quer e começam a se desentender. E o foco que era ou dar aquela notícia, ou entregar um presente, ou convidar para um passeio, ou dizer algo de bom, perde o sentido. Então, você está dizendo que é necessário nós termos a capacidade de compreender como é a melhor maneira de desenvolver a comunicação. Isso. Como que eu me comunico com uma pessoa que é completamente diferente de mim no temperamento? Isso. Tem um jeito, tem caminho, tem estratégia. Tem. E vai nessa direção aí. Isso. Se é uma pessoa muito rápida, muito proativa, de muita atitude, então eu preciso chegar para ela da mesma maneira, mais objetivo, um pouco mais mais claro. objetiva. Com respeito, mas dizendo realmente o que você quer. E tem gente que rodeia demais, conta a história demais ou reclama demais. Por outro lado, um dos temperamentos, que é o analítico, ele é perfeccionista. A mulher que é analítica, ela tem desafios enormes com ela mesma. Há muitas dessas mulheres que chegam nos consultórios e vão em busca de terapias e dizem que estão cansadas delas próprias, que elas gostariam de tirar férias. Porque se um quadro está torto, se há o grão de arroz fora do prato, ou se o meu cabelo não está completamente alinhado, a pessoa não consegue se concentrar naquilo que eu estou falando. Então, a pessoa perfeccionista, ela não concorre com o outro. Ela não quer ser melhor que o outro. Ela concorre com ela mesma. Ela é cruel com ela mesma. Ela se autopune por aquilo que nem aconteceu. Então, como lidar com essa pessoa? É preciso ter bondade, é preciso ter compaixão e é preciso saber explicar o que você deseja. Tem pessoas que você diz assim, você vem comigo que eu tenho um compromisso no sábado à noite, queria que você me acompanhasse. Tem um temperamento, são os extrovertidos, eles dizem, está bem, a Darleide me convidou, eu vou. Ah, mas se for
o analítico, ou se for o paciente, vai perguntar: a que horas o seu compromisso? Onde? Com quem? Qual é o endereço? Até que horas você vai ficar? Então, essas pessoas são pessoas que precisam de informações. Mas aí o outro vai ficar irritado. Ah, ele quer saber dos mínimos detalhes. É muito detalhista, muito metódico. Ai, não gosto. Não, não é uma questão de não gostar. Convide o outro, então. Convide o igual a ele. E aí, sabe o que vai acontecer quando você tiver uma pessoa igualzinha a você? Vai achar que é insuportável ou monótono. Pode ser, não é? Quando é que vai estar bom? Vai estar bom quando eu respeito você. E quando eu sei que na sua companhia eu posso aprender mais, que há algo de belo no seu temperamento, no seu estilo de comunicação, e que isso pode me fazer melhor. E com o amor, a gente consegue lidar justamente com o que é diferente, com o que é, às vezes, até confrontador, porque acaba confrontando o meu jeito de ser, a maneira do outro ser, mas a vida se torna mais interessante mesmo. Se torna. Numa família em que as pessoas com personalidades diferentes agregam umas às outras, agrega a experiência uma da outra, de no momento ter a opinião de um, a opinião de outro, a empatia de um. Enfim, é assim que a vida deve ser levada, nesse nível de compreensão e amor e respeito ao outro. Darley, sim. Eu vou falar uma coisa bastante séria, que é um modo que eu penso e que eu tenho meditado sobre isso. Quem criou a diversidade? O Criador desse universo maravilhoso e que criou o ser humano também e que nos fez com características únicas. Ele é um Deus que aprecia a diversidade. E quem sou eu para ficar me colocando contra este temperamento, esse estilo de comunicação ou este outro? Deus deseja que vivamos em harmonia e que os irmãos vivam em união. Somos todos irmãos, somos todos da mesma espécie, somos seres humanos. E isso envolve crescimento espiritual. Basta olhar para aqueles com os quais Jesus preferiu conviver, não é? Tinha personalidades bem distintas e tinham pessoas ali bem difíceis, que são as que mais nos chamam a atenção. Pessoas com personalidades que nós chamamos de personalidades difíceis para nós lidarmos. É uma inabilidade nossa e dizemos então que o outro é difícil. E tem gente que vai exigir mais de nós. E em torno de Jesus haviam pessoas que exigiam muito dele e ele, em sua grande sabedoria e coberto de amor, sendo ele o próprio amor, ele soube lidar com cada um e na maneira como Jesus lidava com cada um, assim como ele lida comigo, com você, ele vai nos transformando. Nós vamos sendo transformados, ficando mais parecidos com Jesus à medida que convivemos com ele e ele convive conosco. Nós vamos ver um Pedro sendo transformado. Todo arrogante, todo cheio de si, vai aprendendo com as próprias quedas e diante do amor de Deus. Por fim, ele diz, se é para morrer de cruz, prefiro morrer de cabeça para baixo e não como morrer ao meu Senhor. Olha o nível de mudança e compreensão de quem ele era diante do Senhor. Imagina que certa vez Jesus leva para o alto do monte, aquele dia da transfiguração, e ele leva consigo 3. Eram os mais quietinhos, os mais fofinhos, os mais queridos. Leva logo Pedro, Tiago e João. Justamente os 2 que eram irmãos, chamados filhos do trovão. E você me faz lembrar, você me faz lembrar nesse momento ali, quando eles ouvem a voz de Deus. Sim. E Deus diz, ouçam o meu filho. E o primeiro a falar foi Pedro. Ele não deixou o filho falar. Pedro era assim. Pedro era altamente extrovertido, ele se colocava, ele era impulsivo, ele era impetuoso. Agora, Darleide, Jesus só tem um modo hoje de me ensinar. Sabe qual é? É eu convivendo com as pessoas. É na convivência com o outro que eu aprendo. É o que essa mulher escreveu agora há pouco. Ela disse, Deus encontrou uma forma de falar com ela. Deus fala conosco através das pessoas. E quando você vê no outro a imagem e a semelhança de Deus,
vem amor. Você está certíssima, porque assim, há ocasiões em que nós vamos ficar bem bonitinhas em oração. Estamos sozinhas, sozinhos em oração, muito santos na presença de Deus. E nós nos levantamos do momento de oração, da leitura da palavra de Deus, e no relacionamento com as pessoas, e a prova será de fato a prova para dizer se a minha comunhão, se o estar com Cristo de fato foi uma busca verdadeira, porque agora no contato com o outro é que eu vou demonstrar amor, respeito, compreensão e a bondade que eu tanto tenho recebido de Deus, se digo que eu tenho recebido, porque uma coisa é certa, Ele dá, Ele entrega. Nesse episódio, quando Jesus está com 3 dos discípulos chamados os de personalidade difícil, eles ficam ali com Jesus naquele momento glorioso, e quando o pai diz, escutem meu filho, eles caem prostrados no chão, morrendo de medo, porque assim, quando Deus fala, cale-se toda a boca, o Senhor é Deus, não é? E Jesus faz o quê? Estende a mão, toca os seus discípulos e dizem, não tenham medo, levantem-se. Então, aqueles homens difíceis, estas mulheres difíceis, incluindo você, incluindo seu marido, incluindo seus filhos, incluindo a todos nós, sabe o que o Senhor faz quando nós reconhecemos, quando nós nos calamos e dizemos, Senhor, só resta a Ti com o Teu poder para me transformar. Sabe o que Ele faz? Ele estende a mão e diz, levanta, não tenha medo, porque eu farei a obra necessária. Aquele que começou a boa obra, há de terminar. E se ele começou a boa obra de mudar o seu coração, ele vai terminar. Agora, colabora, né? Participa desse processo. E é assim que tem que ser. Doutora Raquel, tem mais gente falando com a gente e muito obrigada a você que está acompanhando o nosso programa. Como preciso de domínio próprio, ontem mesmo pedi para Deus sabedoria para criar minha filha, pois sou muito perfeccionista e me irrito com pessoas que não fazem o máximo de si e exijo que as pessoas vejam como eu vejo. Esse programa é a resposta da minha oração de ontem e hoje estou vendo que terá que ser por algum tempo o meu exercício. Deus tenha misericórdia e me mude. Quer comentar? Ela está admitindo. Darleide, é preciso que eu saia da minha posição e eu vá até a posição do outro para conseguir ver o que ele está vendo. Então, a compaixão é a palavra. Eu preciso ser mais compassiva e preciso entender qual é o seu prisma, qual é o seu olhar, qual é o seu sentimento. É por isso que quando eu aprendo a me autoexaminar, eu consigo ler mais você. Eu consigo identificar no seu olhar, na sua face, no seu jeito, se hoje você está feliz ou se há algum pesar. E eu posso ser o alívio para a dor do outro. É para isso que o Senhor nos colocou aqui. Qual é o propósito da vida? Qual é o sentido da vida? Sabe, o casamento pode ser feliz, o lar pode ser feliz, o lar pode ser um lugar de paz. E essas bênçãos reflexas para os vizinhos. E as pessoas que estão ali podem ser saudáveis moralmente, espiritualmente, afetivamente, emocionalmente. Envolve, Darleide, a escolha, a decisão, a busca de ajuda. Quem é humanamente o seu pastor? Existem homens e mulheres separados por Deus, que estão ali para pastorear, para orar por e com você, para lhe ouvir. É preciso que as pessoas aprendam a ter amigos. É preciso ter amigos de oração. É preciso ter amigos para conversar coisas importantes e a vida tornar-se mais leve. Necessário. Meu marido, bom, deixa eu ler alguns outros recados aqui. Meu marido não fala, isso me irrita. Acho falta de atenção e me sinto deprimida, pois somos só nós dois. Ele não se interessa por nada, está com 77 anos e eu 74. Já nem tenho vontade de fazer nada, vivo deprimida. Ele não se importa com nada, não cobra, não reclama, é completamente indiferente. Me ajudem, por favor. Eu sinto vontade de perguntar, mas a avaliação que você faz do seu marido, com todo esse tempo que vocês estão juntos, imagino, pela idade que você diz ter um e o outro, será que o seu marido não teria
a necessidade de receber de você um olhar mais misericordioso ou isso é tudo de ruim a respeito dele? Ele realmente não se importa com nada ou ele pode estar com uma depressão? Será que não é ele quem está deprimido e você, por não perceber, está deprimida já há tanto tempo diante do estado dele? E se olhar para ele e tentar fazer uma leitura que não seja simplesmente ele não me dá atenção, ele não cuida de mim, ele não se importa comigo. E eu digo uma coisa para você, estamos juntas nisso. É a primeira leitura que a gente faz, não é? Sim. Nós nos ressentimos, é a primeira leitura. Nós não estamos dizendo que você é má e não olha para o outro, não tem misericórdia do outro. Só estamos pedindo que essa leitura já foi feita? Se não foi feita, faça. É possível que ele esteja doente, mulher. Raquel. E ela também. Sim. Se os dois puderem... Ela disse que já está. Pois é. Quem sabe os dois, ou você que está colocando, marca uma consulta. Sabe, existem psiquiatras que são excelentes e vão poder fazer uma avaliação para dizer ou direcionar uma outra especialidade, se necessário. Nessa faixa etária é preciso tomar muito cuidado e atenção. Agora, vem cá, se há em você desejo de viver, viva! Vá plantar flores ali no seu jardim ou num vasinho de flor dentro da sua casa e observar um pouco a natureza, respirar fundo, colocar um hino, uma música, pega um texto bíblico, repete, faz algo que faça bem a você. Respire mais, inspire mais. As pessoas precisam colaborar, mudar a fisiologia para mudar o sentimento. E procurar fazer bem ao outro. A palavra de Deus nos apresenta uma lei que deva ser cumprido. Não é fácil, mas se ela está na palavra como indicação do Senhor, é porque Ele nos dá o Espírito Santo para tal obra que deixa de ser natural para ser sobrenatural, pagar o mal com o bem. Está te fazendo mal? Que bem você tem feito para baixar esse tom, para dar uma outra cor, para tornar essa convivência mais adequada e mais interessante para o outro e para você. Salve-o dessa tristeza, porque me parece que feliz ele não está. Por quê? Não sei, mas você pode ajudá-lo e em ajudando será ajudada também, acredite. Obrigada por nos escrever. A Débora diz, como convencer... Não, vamos ao caso da Isabel. Tenho um temperamento muito forte, me irrito com facilidade. Depois que comecei a mudar a minha alimentação para mais saudável, a minha família começou a perceber uma mudança. Simples assim. Aproveito para indicar para você a revista Fique Leve. Toda semana eu gosto de lembrar a você que nós temos aqui não somente falado, não é somente uma questão de discursar, de dizer e dar até lugar para aquelas pessoas que já estão mais negativas, dizerem assim, falar é fácil, fazer é que é difícil. Não, nós temos aqui um curso de saúde para você. Para te ajudar a pensar na sua alimentação, na sua forma de agir, na quantidade de sono, quantas horas você dorme, quanto de água você toma, quanto de atividade física você faz, quanto de sol você toma, quanto de vida você recebe, o que você sabe que deva fazer e não fez ainda. Para não ficar só na palavra e nestas perguntas, queremos ajudar você. Então, entre em contato com a gente e pede esse curso de saúde, 0 Operadora 12 21 27 31 21. É presente, não vai gastar nada com isso a não ser uma ligação. É o mínimo, né, gente? Mas se quiser também, pode entrar no site novotempo.com/consultoriodefamilia.nt. Tem um banner, você vai clicar, preencher com seus dados. Às vezes dá erro ali no programa, a internet não vai bem. Então, eu indico logo ligar e aí a gente resolve para você rapidinho. Fique leve para viver com saúde e cuidando da sua saúde. Olha o que diz a Isabel. A família, a convivência em família mudou. Faz todo sentido, né, Isabel? Faz. Quer dizer, para a Isabel fez, não é, Raquel? O que pode estar faltando em um casamento onde há constantes desentendimentos, onde há alguém com gênio super forte e que por vezes dirige ofensas com palavras que magoam profundamente? É uma reação ou é uma ação? É preciso sempre avaliar um pouco mais. Nós temos um pedaço dessa história. Num relacionamento entre duas pessoas que se desentendem, só tem perdedores. Então, se tem alguém que está agredindo e o outro se sentindo agredido, o que é que pode acontecer a partir daí? Darleide, eu sei que existem pessoas que parece que por natureza elas são infelizes e destilam infelicidade ao redor delas.
Mas eu não preciso pegar um recipiente e me colocar como recipiente de quem destila a maldade. Eu posso manter a minha dignidade, a minha bondade, o respeito, o amor, e eu tenho certeza que o bem há de vencer. Outra coisa, quando duas pessoas se casaram, o que foi que as uniu lá atrás? Quanto essa mulher orou e quanto ela se apaixonou, amou esse homem. O que é que ela viu nele de bom e o que é que acontece agora que mudou tanto? Então, é preciso pensar e analisar. Ninguém muda ninguém, essa frase já é conhecida, mas onde é que essa mulher pode se fortalecer e fazer mudanças para que este homem se sinta mais seguro? Via de regra, homens muito agressivos dentro do casamento têm baixa estima e são inseguros. Uau! Tem a ver com isso a colocação de uma esposa que diz que o esposo não sabe conversar, já tem 14 anos nessa relação. Quando fala ou tenta dialogar, parece que ele vai bater nela. Eu não sei se isso pode ser mudado, ele é o retrato do pai, já mudei de várias formas, mas está ficando sem graça. Tenho vontade de me separar, pois tenho uma filha de 3 anos. Há pessoas que são enfermas psiquicamente. Há 14 anos, por vezes não é só uma questão de temperamento, às vezes é uma questão, inclusive, de ter passado de pai para filho, uma espécie de adoecimento no relacionamento naquela família original e passando de pai para filho, um jeito de encarar a vida, mas que tem a ver mais com um fundo de amargura, um fundo de raiva com a vida, de decepções, de frustrações, da leitura que ele fez da vida pelo olhar do pai transmitido a ele, tem um descontrole ou melhor, um transtorno psíquico. Então é o caso de que quem sabe fazer-se uma leitura por meio de um profissional, como anteriormente já indicara a doutora Raquel, de procurar uma ajuda. Estas pessoas têm uma certa resistência, mas quem sabe com jeito, quem sabe de uma maneira mais adequada, você consiga convencê-lo a enxergar que a história que ele próprio está escrevendo para si e para a família é uma história que demonstra um dia a dia infeliz e um final que não pode ser feliz se ele não mudar hoje. Tente convencê-lo de alguma maneira. E nós não queremos deixar de falar hoje muito sobre a necessidade de buscarmos a Deus para recebermos sabedoria e a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem muda a nossa mente. Com a nossa colaboração, é claro, buscando, pedindo, clamando, e o Senhor se faz presente. Raquel. Quem é que tem também ascendência sobre este homem? É provável que este homem aprecie e respeite alguma pessoa, alguém da família, talvez um próprio filho, que não vá abordar diretamente o tema, mas vá desenvolver uma amizade e obter dele confiança para que consiga acessá-lo e quem sabe ele poderá se abrir. Quem sabe ele vive uma angústia que não quer compartilhar e aí torna-se, nesse estilo de comunicação, agressivo para essa mulher. Outra coisa, Darleide, é preciso que as pessoas tenham um pouco mais de firmeza e sejam um pouco mais resistentes antes de rotular o outro. Ele é assim. Acredita que o programa acabou? Tinha tanta coisa bonita ainda para dizer e perguntas muito interessantes. Mas olha, uma mulher nos escreve dizendo assim: estava magoada com meu marido e nos primeiros 5 minutos do programa eu saí da defensiva, fui até o quarto, dei um beijinho nele e pronto. A nossa noite já melhorou da água para o vinho. É a atitude que faz toda a diferença. Pequenas ações, grandes resultados. Obrigada, Raquel. Obrigada a você. Darleide. Foi bom Busque ao Senhor. Foi ótimo ter você. Busque ao Senhor. Ele faz milagres. Ele está fazendo na minha vida. É diário, é constante. É preciso buscar e dar espaço para Ele agir. Ai, amém, porque temos Deus a nosso favor. Muito obrigada por sua companhia. Ponha em prática mudanças efetivas e em Cristo. Na sua palavra, busque o conhecimento, busque experiência com o Espírito de Deus, aquele que muda a mente, muda o coração, que traz luz, sabedoria, entendimento,
Um beijo para você e obrigada pela companhia. Um beijo bem especial para todos os amigos em Cochabamba, onde estive no último final de semana. Um beijo bem lindo para a doutora Ivelise, que está fazendo aniversário hoje. Você é uma princesa. Obrigada por seu amor, o amor de sempre. Que Deus te abençoe profundamente. Um beijo e até a semana que vem.